and seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you, and it is well with me. And far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust
And through it all, it is well, Lord. And through it all, my eyes are on you, and it is well with me. A hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna see in the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder, Sing a little louder. sing a little louder, Sing a little louder. sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies, Sing a little louder. louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Capítulo 43. A porta tá abrindo por fora lá normalmente, tá?
Está abrindo normal? Então tá. Versículo 18 e versículo 19. Versículo 18 diz assim: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Vou ler de novo. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Obrigada, Senhor. E farei rios na terra seca. Oh, Jesus. Eu tenho chamado os irmãos e tenho falado assim: olha, nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo. E tenho orado: Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Como nós podemos conviver com o Senhor e não ver o que o Senhor está fazendo? No Antigo Testamento, o povo tinha convicção de que Deus estava no lugar quando ele olhava para cima do monte e via aquele monte flamejando, pegando fogo. Ele olhava e via uma nuvem caminhando com eles. Os olhos deles estavam convictos de que Deus estava com eles. Havia algo acontecendo ali. Eles conseguiam ver. Assim como eles sentiam um cheiro daquela unção lá no lugar santo, eles falam: olha, o cheiro é o cheiro de Deus, porque Deus diz: olha, vocês não vão botar esse óleo em lugar nenhum mais, vai servir só para ungir as minhas coisas. Então quando eles chegavam num lugar e sentiam um cheiro específico, eles falavam: Deus está aqui. E nós, como povo de Deus, precisamos abrir os nossos olhos. Deus está se movendo no nosso meio. E se a gente não está vendo, se a gente não está contemplando, nós temos que clamar e dizer: Deus, nós precisamos ver, eu preciso ver, eu quero ver o Senhor fazendo essas coisas. Então nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero usar da palavra de Deus e dizer assim: Deus está fazendo coisa nova, você não está vendo? Ou se você só está vendo luta, ou você só está vendo dor, aflição, angústia. Será que você não está vendo a boa mão de Deus se movendo? Será que você não está vendo a boa mão de Deus movendo as coisas à sua volta? Se você não está vendo, você está na hora de se clamar a Deus: Deus, eu quero ver. Deus, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero contemplar, eu quero experimentar, eu quero sentir o cheiro, tocar na tua vida, nos milagres do Senhor do meu lado. Então eu quero te incentivar a fazer isso em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos e clamar por isso agora. Fala: Senhor, eu quero ver. Meu coração às vezes está aflito porque eu só estou vendo coisa ruim acontecendo. Eu estou olhando para a política, eu estou olhando para as enfermidades, eu estou olhando para as lutas. Deus, por favor, me deixa ver o que o Senhor está fazendo. Às vezes a gente fica preocupado, mas assim: gente, como é que pode tanta coisa ruim acontecendo? Será que esse homem mau, essa mulher má, essa situação tão ruim está acontecendo? Será que essas pessoas não veem? Fica calmo. Todo joelho vai se dobrar. Há um rei sobre todas as coisas. Há um Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. Sabe, e o convite a nós não é adorar por aquilo que vemos, é adorar por aquilo que nós entendemos que o Senhor é. Por isso a sua palavra é que nos move a adorá-lo. Sabe, toda língua, todos os povos um dia vão se dobrar. A começar pela nossa casa, a começar pelo nosso bairro. Todo um dia vai se dobrar.
Oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Só a igreja. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus. De novo. Presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente. seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente. Cristo Jesus presente aqui. E a nós só nos cabe Tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu e a louvor. nós só nos cabe. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta Suave ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar, e a vida no seu altar pra teu louvor. Vamos novamente. Quais são os dons que Deus tem te dado? Quais são os talentos? E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dedique ao Senhor aquilo que Ele tem botado nas suas mãos. E talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Pastor Bruno. O Bruno já esteve aqui outras vezes, ele e a Lara, sua esposa. O Brunão foi adolescente nosso, acho que até criança, foi 10 anos mais ou menos, né? 12 anos, quando chegou lá, era mais ou menos isso aí. E... Não vou falar sua idade não. Oh, Jesus. A gente tem muito tempo junto, caminhando. E ele é pastor da Nazareno, de São Paulo. Está passando um tempo aqui que o Senhor deu essa orientação para eles. E eles são amados no nosso coração. Feche seus olhos aí, eu quero orar por eles. Depois o Bruno termina de apresentar a família e também falar daquilo que Deus tem colocado no coração dele. Pai, obrigado pela vida do teu filho. Obrigado pela vida da sua família. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e falado com eles. Nós te somos gratos por caminhar juntos, por ter essa comunhão e esse vínculo, Pai, que é fruto da tua atuação em nós. Por isso, em nome de Jesus,
colocamos a vida dele diante de Ti, pedindo que o Senhor fale conosco para a glória do Teu nome. Amém. É meia-noite então, né? Graças e paz, gente, tudo bem? Bom dia. Privilégio novamente estar aqui, poder compartilhar a palavra. Essa aqui é minha esposa, Larissa, meus 2 filhos, Gabriel e Pietro. A gente nasceu aqui no Espírito Santo, nascemos aqui em Vitória, Vila Velha. Passamos uma temporada de 13 anos lá em Campinas. E o Senhor tem nos direcionado, né, a estarmos aqui em Vitória. E tem sido um tempo muito maravilhoso mesmo, né, de reencontros, de matar a saudade. E a gente está tendo essa oportunidade, esse privilégio tão maravilhoso. Sem mais delongas, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15, versículo 21. E eu quero compartilhar algo que Deus tem me dado a oportunidade de viver, de experimentar. E Deus, ele é tão maravilhoso que Ele nos aconselha a que a gente não apenas ouça a palavra, mas que a gente ouse colocá-la em prática. E quando a gente tem essa ousadia, a gente consegue experimentar coisas incríveis, né? Eu tenho certeza que os irmãos também têm experimentado coisas incríveis no Senhor. Lucas 15, versículo 21, fala assim: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Versículo 29. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordenança sua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Esse texto está num contexto de Lucas, onde Jesus ele vinha dando respostas duras para fariseus e escribas. Jesus estava já num momento do seu ministério, onde agora ele começava a confrontar os fariseus por conta da sua religiosidade, por conta das suas práticas religiosas externas, porém internamente eles estavam como sepulcros caiados. Da mesma forma, ele confrontava seriamente os escribas, doutores da lei, porque eles colocavam julgos pesados sobre as pessoas que nem mesmo eles ousavam levantar, nem mesmo eles ousavam praticar aquilo que eles ensinavam e forçavam as pessoas a fazer. Nesse capítulo 15 de Lucas, no versículo 1, diz que esses fariseus e esses escribas se aproximam de Jesus, porque agora eles já vinham atrás de Jesus fazendo perguntas capciosas para tentar pegar Jesus em alguma resposta e incriminar Jesus. E aqui no capítulo 15, eles falam com Jesus: ó, esse cara está andando, ele recebe e come com pecadores. Então eles fazem uma acusação de que Jesus recebia e comia com pecadores, como se ele também fosse um pecador, se ele andasse da mesma forma como andava um pecador. E então Jesus começa ali 3 parábolas. A primeira parábola da ovelha perdida. A segunda parábola da dracma perdida, ou de uma moeda de valor perdida. E a terceira parábola do filho pródigo. E nessas 2 primeiras parábolas, a gente vai perceber
que Jesus, ele trata de algo, um item, que no caso da moeda, ou um animal, no caso da ovelha, que estava perdida. No caso do filho pródigo, um filho que estava perdido. É o que a gente já lembra assim de cara quando a gente olha para as 3 parábolas. A ovelha perdida, uma moeda perdida, um filho perdido. E sempre o item perdido, o animal perdido, a pessoa perdida já pertencia a um determinado dono. A ovelha pertencia ao dono daquela ovelha. A moeda já pertencia a uma mulher. E o filho estava ali sob o governo do teu pai. E nos 3 casos ocorre ali uma perda desses 3 itens, elementos. Então, nessa parábola da dracma e da ovelha, a gente percebe a alegria quando se encontra de volta aquela ovelha, aquela moeda. E isso era uma resposta para o que os fariseus e os escribas haviam indagado Jesus. Vocês falam que eu estou comendo, que eu estou recebendo pecadores. Mas eu faço isso porque isso é alegria para o meu Pai quando um pecador se arrepende e agora ele volta para o Pai. Então o motivo de eu estar recebendo pecadores, o motivo de eu estar comendo com esses pecadores, é justamente porque eles precisam se arrepender. E olha que interessante essa mensagem que o Senhor traz para nós. O motivo do nosso relacionamento com pecadores é para que nós sejamos canais, pontos de contato de Jesus com eles para arrependimento. Não é para que a gente faça as mesmas coisas que eles. Eu vivo dizendo para o meu filho, filho, você está lá na escola, os amigos estão batendo, estão brigando, você não tem que fazer a mesma coisa. Você tem que ser diferente, fazer diferente, amar os seus amigos. Então, o nosso ponto de contato com os pecadores é por conta disso. E Jesus estava dizendo isso para eles. Só que quando Jesus ele entra nessa parábola do filho pródigo, agora ele vai se aprofundar, demonstrando não somente um perdido, mas 2 perdidos. O primeiro, perdido longe do pai. Pegou tudo, pediu a herança, passado alguns dias foi para outro país e passou ali a gastar tudo. E o outro perdido perto do pai, dentro de casa. Um filho perdido no mundo e o outro filho perdido no reino. Da mesma forma como existem filhos agora perdidos no mundo, existem filhos perdidos no reino. E quando a gente para se avaliar, para se analisar, e eu já fiz isso, faço isso constantemente, hoje é um momento de autoexame. Às vezes eu me encontro perdido, Senhor, eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui mesmo? E aí você tem que recorrer a alguns elementos que eu quero compartilhar com vocês, para que a gente não fique perdido no reino, para que a gente não seja como o filho mais velho, perdido no reino. E é sobre isso que rapidamente eu quero falar com vocês. No versículo 28, se você tiver com seu celular ou sua Bíblia aberta, começa dizendo que esse primogênito, esse filho mais velho, quando ele soube que aquela festa era para o irmão dele e que o pai havia matado o novilho cevado, diz a palavra de Deus que ele se indignou. Ele ficou indignado. E ele não queria entrar naquela festa de jeito nenhum. E é interessante porque ele fala que ele não havia recebido nem um cabrito, mesmo tendo honrado o pai dele durante vários anos. E a diferença de um cabrito para um novilho cevado é porque o novilho cevado é um bezerro, um boi, que foi confinado, ficou num local cercado, recebendo ração para engordar rapidamente, e esse boi depois será abatido para fazer aquela churrascada que a gente... Olha, tá vendo? Falou a palavra churrasco, aleluia, imediato. Né, filho? Vai ali com a mamãezinha ali. Já o cabrito não. Obrigado, Vitória. Obrigadão.
Tem problema. Já o cabrito, ele já era um animal qualquer. Então o que aquele filho estava indignado é: esse camarada pegou os bens do meu pai, gastou tudo, agora ele volta e o meu pai faz para ele o quê? Uma churrascada. E eu que estou aqui trabalhando há tantos anos, não ganho nem um cabrito para churrasquear com os meus amigos. Nem o mais novo, o caçula, e nem o mais velho entendiam de graça. O mais novo não entendia de graça porque ele chegou para o pai e falou assim: pai, eu não sou digno de ser tratado como seu filho. Né? O histórico dele não era romântico, né? O que ele havia feito tinha sido uma desonra terrível. Ele havia rompido o relacionamento dele com o pai ao pedir os bens. Todos sabemos, a herança só chega para o herdeiro quando o pai ou a mãe morrem. E ele estava pedindo a herança antes. Ele já havia rompido o relacionamento dele com o pai. Depois ele abandona o pai e vai embora para outro país. E depois rebela-se, vive de uma maneira completamente diferente daquela que havia sido ensinada. Dissolutamente, desgovernadamente. Como ele não se submetia ao governo do pai, lá fora ele vivia desgovernadamente. Ele não aprendeu a viver sob governo aqui. É natural que vejamos lá fora vidas desgovernadas, porque não vive sob governo. E foi assim que ele viveu, e por conta desse histórico de pecados e erros dele, ele chega para o pai e fala: eu não mereço. E todos nós podemos afirmar junto dele: realmente, você não merece, mas você vai receber. Isso é graça. Você não merece, mas você vai ter. Você não é digno, mas você pode entrar. Isso é a graça. É isso que nós vivemos. É isso que nós experimentamos. É isso que nós podemos compartilhar. Muitas vezes, quando eu trabalhava na Águia Branca, eu ficava: meu Deus, como é que eu vou pregar para os meus amigos? Eu pequei. Eu fiz errado. O que eu vou poder dizer para eles? E o Espírito Santo dizia exatamente isso. Graça. Assim como eu sou gracioso com você, eu também quero ser gracioso com eles. Então aquele filho mais novo, ele não desfrutava de graça. Ele não entendia. E por não entender, ele chegou para o pai e falou: pai, me trata como servo. Me trata como um dos seus trabalhadores. Me trata como um dos seus escravos. Eu não sou digno de ser chamado filho teu. Oh, irmãos, não sei vocês, quantas vezes eu me acheguei assim diante do pai. Quantas vezes. E o pai, pelo seu espírito maravilhoso, vem e fala: filho, tem graça. Está pago. Está completamente pago. Você fez errado, mas tem alguém que pagou. Tem alguém que é digno por você. Esse alguém é o caminho. Pode entrar. Anda aí. Esse alguém é a porta que me traz acesso você a mim. Vem, entra. E nós podemos então nos lavar e entrar. Mas o filho mais velho também não entendia a graça. O que ele entendia era a meritocracia. Cuidado com a meritocracia. Cuidado. Claro que nós devemos trabalhar, fazer as coisas, devemos plantar, é lei, plantar e colher. Mas cuidado, porque quem só vive na meritocracia não experimenta a graça. E quem não experimenta a graça não desfruta abundantemente. Porque por mais que a gente faça, obedeça, honre, nunca seremos dignos. Não é suficiente, porque todos pecaram. Todos. Não existe o que podemos fazer
que nos torne merecedores de toda a graça, de tudo aquilo que o Pai tem para nós, de tudo que podemos desfrutar no reino. Nunca alcançaremos. Devemos perseguir, devemos buscar santidade, devemos buscar agradar o nosso Pai de todo o nosso coração e fazer a obra. Porém, nunca nos tornaremos dignos por nossas próprias obras. Então, aquele filho, ele tinha esse problema da meritocracia. O meu irmão mais novo não merece. Ele gastou tudo. E como é, pai, que você dá para ele uma festa com novilho cevado? Eu não vou entrar. Não desfrutou pela segunda vez. Não desfrutou durante os anos que estava com seu pai. E agora que o novilho cevado estava sendo churrasqueado, não desfrutou de novo. Esse filho, que é onde eu quero focar, o filho primogênito, ele se enxergava como servo. Para pensar. O filho mais novo chegou. Pai, eu não sou digno. Quietinho. Tragam a roupa. Tragam o anel. Tragam a sandália. E mata o novilho cevado. Festa. Se o filho que estava chegando, naquela condição, tinha tudo isso, a gente pode deduzir que o filho que já estava também. O escravo se vestia com roupa muito simples, o servo, mas o filho não. O filho tinha uma roupa diferente. Os livres se vestiam diferente. Os escravos se vestiam de uma forma, os livres de outra forma. O filho pródigo estava chegando como escravo. Nem a comida dos porcos davam para ele lá. Então muda a roupa dele. Isso significa que o filho mais velho já estava com a roupa, mas pensava que era servo. Eu te servi por tantos anos, obedecendo tudo que você dizia. Pois é, sua visão era de servo. Por isso que você não desfrutava. Nem de cabrito. Sandálias, anel, tudo isso ele já tinha. Sandálias, os escravos não usavam sandálias. Os servos não usavam sandálias, andavam descalços. Você acha que ele, como filho, andava descalço ou calçado? Estava calçado, como filho. Tinha anel de autoridade, como filho. Mas não desfrutava. Era o filho perdido no reino. Vestido como filho, calçado como filho, revestido de autoridade como filho, mas vivendo como escravo. E não desfrutando como filho. Aquele filho não experimentou, não sabia e não compreendia a graça. Ele não compreendia a graça. Se o filho primogênito se visse como filho, ele já teria churrasqueado aquele novilho há muito tempo. Ele teria desfrutado. Por isso que há necessidade de hoje, e aqui eu lembro do Marcos, de umas conversas nossas, de nos posicionarmos. Porque nós estamos dentro do reino. E dentro do reino, você foi revestido de autoridade. Quando o escravo olha para quem era filho, ele viu o anel. Ele via a roupa, ele via os calçados.
Portanto, urge nos dias atuais, enquanto os escravos se posicionam, que os filhos se posicionem. Precisamos nos posicionar no mundo, na empresa, nos nossos trabalhos. Precisamos nos posicionar na nossa casa, como maridos, cabeças que direcionamos as nossas esposas. Eu vi muito em Campinas, e não está só em Campinas. Esposas inseguras, porque seus maridos não são líderes. Não são líderes segundo o coração de Deus, não é autoritário não. É líder segundo o coração de Deus, que ama a tua esposa e diz para ela, nós vamos para lá porque Deus mandou. E vai dar tudo certo. E se der errado, nós vamos adorar Ele porque Ele está mandando ir para lá. Vi muito. E continua existindo hoje. Posicionar na nossa casa. Nos posicionar no mundo espiritual. Olha aí os filhos das trevas entrando nas nossas creches e assassinando crianças. Ok, existem problemas diversos na vida dele, relacionados às suas emoções, sua psique e tudo mais, mas também no reino espiritual. E cadê nós lá? Batalhando pela nossa cidade, pelas nossas crianças, pelas crianças do mundo, espiritualmente, com as nossas armas espirituais. Jejuando e orando em prol disso, especificamente. O filho primogênito não se posicionava, nem para comer um cabrito ele se posicionou. Era simples. Vem, cabrito. Servos, churrasqueia aí que eu vou comer hoje. Eu não peço os meus pais para pegar água na casa deles, gente. Eu ainda continuo pegando uma lata de leite condensado na casa da minha mãe. De vez em quando ela está ali agora, chegou. Né, madame? Tem problema. Por quê? Porque eu tenho acesso. Ela ri quando eu pego a lata de leite condensado. É divertido para ela de se lembrar, né? Antes ela não ria não, antes ela me... Mas agora ela ri. Mas eu tenho acesso, aquele filho também tinha, e nós também temos. E o acesso não basta. Ele deu, ele conquistou, foi preço de sangue para a gente acessar. Só que agora que a gente está dentro, temos que nos posicionar. Desfrutar. Então precisamos nos posicionar no mundo espiritual. O nosso posicionamento tem que ser tamanho ao ponto de alterarmos as nossas agendas por sermos filhos de Deus. Estava tudo planejado para ir para cá. Estava tudo planejado para fazer isso aqui. Mas o Espírito Santo me incutiu para ir para o deserto e correr atrás de uma carroça para pregar para um eunuco. E eu vou. Alterou a agenda. Mudou. Porque sou filho, sou discípulo. Eu faço o que o meu rei fala para fazer. E é interessante a resposta que o pai dá para aquele filho. Versículo 31 diz: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que é meu é teu. Você já estava aqui há um tempão, filho. Esse novilho cevado, ou esses, né? Porque fala que pegou um novilho cevado, mas não significa que só tinha um. É seu. Você já podia ter churrasqueado ele há muito tempo. Tudo que é meu é teu. Aquele que não poupou nem ao seu filho, antes o entregou por nós, por acaso não nos daria juntamente com ele todas as coisas?
Será que está faltando pedir? Será que está faltando pegar e levar para churrasquear? Nesse caso aqui, o filho não enxergava a graça. Ele precisava merecer para ter. Ele esperava ser recompensado pelo pai. Ter o seu ego inflado. Oh, meu filho, você ficou aqui. O outro foi embora. Façam uma churrascada para ele. A resposta do pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. O pai não vai inflar teu ego e nem o meu ego. Não vai. Não vai. 32. Entretanto, eu preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Filho, você está indignado, né? Mas a festa vai continuar. Você está indignado, né? Mas a festa continua. O churrasco continua. O churrasco continua. O propósito da festa é legítimo. Você pode não estar desfrutando. Você achava que você não era digno, você achava que você era digno de desfrutar e não está desfrutando da festa agora. O outro achava que não era digno de desfrutar e está desfrutando. Olha que loucura. Os dois não compreendiam graça. Um que não compreendia, que se achava digno, não desfrutou antes e nem estava desfrutando da festa agora. Ele não quis entrar. O outro, que não se achava digno, que não compreendia a graça, agora estava desfrutando. E quando geralmente isso acontece na igreja, acontece os ciúmes. Ah, o irmão acabou de chegar agora e já está fazendo isso? Nossa, acabou de chegar agora e não sei o que, não sei o que. Não tem a ver com chegar e com posição, tem a ver com o posicionamento dele diante de Deus. Eu vou desfrutar e ponto final. Porque é graça. Está aberto o caminho para nós dois, todo mundo entrar aqui, ó. É só você entender a graça. É só entendermos a graça. Eu já quero finalizar com os irmãos. O véu, irmãos, ele já foi rasgado. Agora antigamente, somente o sumo sacerdote, ele conseguia se achegar no Santo dos Santos. O tabernáculo tinha 3 lugares distintos. O lugar mais externo, aonde eram feitos os sacrifícios, aonde ali se lavavam as mãos, aonde eram oferecidos os sacrifícios. Depois entravam para dentro do tabernáculo no santo lugar, mas no Santo dos Santos, somente uma vez por ano podia entrar. E esse véu, que somente um podia entrar, foi rasgado de cima a baixo, para a gente entrar. E você e eu entramos. Jesus limpou a gente, e a gente agora entrou no santo lugar. Estamos agora ali diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e você somos filhos do Deus Criador. Quando eu comecei a repetir isso para mim, parece que começou a cair fichas. Eu sou filho do Deus Criador. Você pode dizer isso? Eu sou filho do Deus Criador. Mais uma vez. Eu sou filho do Deus Criador. Agora Todo-Poderoso. Eu sou filho do Todo-Poderoso.
Eu sou filho do Todo-Poderoso. Quando você disser para você mesmo, eu não posso, eu não consigo, lembre-se disso. Eu sou filho do Todo-Poderoso. Eu sou filho do Todo-Poderoso. Eu sou filho do Todo-Poderoso. Eu vou comer essa situação com farofa, porque eu sou filho do Todo-Poderoso. Aqui, eu vou triturar esse gigante com a mão esquerda mais fraca, porque eu sou filho do Todo-Poderoso. Mas essa enfermidade se chama câncer. Eu sou filho do Deus que cura. Eu sou filho do Deus que cura. A ousadia para orar pelos enfermos e impor as mãos não é porque eu sou digno ou me sinto emocionalmente preparado para o momento. É por quem somos. Não é porque eu sinto, é porque eu sou. É porque você é. Eu sou filho do Deus que cura. Como filho dele e tendo acesso a ele, e ele estando em mim, imponho as minhas mãos em você. Enfermidade, em nome de Jesus, saia, ser curado em nome de Jesus. Pega o óleo, unge, é isso. Eu sou filho do Deus que salva. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu sou filho do Deus que salva. É por isso que temos que estar com os pecadores. Para que eles também possam se arrepender e ter acesso. Assim como nós temos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Todos pecaram. E agora, pecadores, todo pecador é um condenado. Pecou, está condenado. Condenado a quê? A morte eterna. Mas, sendo justificados gratuitamente, não paguei nada. Foi Jesus que foi lá, pegou a minha condenação, colocou no bolso dele e falou, eu pago por ela, vai, crucifica. Justificados gratuitamente por sua graça, favor imerecido. Não fui digno. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, como sacrifício diante dele. No seu sangue, mediante a fé. Ó Pai, aumenta a nossa fé. Aí desfrutaremos mais. Aí desfrutaremos mais. A graça de Deus nos concede o acesso ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, ao Deus que cura, ao Deus que salva, ao Deus que envia o Espírito para morar em nós, ao Deus que faz e opera coisas incríveis através de nós, porque Ele quis. A graça nos concedeu o acesso de estarmos no Santo dos Santos 24 horas por dia. De sermos a morada do próprio Deus. A graça de Deus nos concedeu isso. Acesso. O caminho foi aberto. Ao ver você e eu chegando, o Pai se compadeceu, correu, abraçou e beijou. E disse, filho,
essa roupa é para você. É diferente. Você era escravo, mas agora você é filho, filha. Esse anel é para você, filha. É para você, filho. Usa ele. Usa o anel. Usa a autoridade que eu te dei. Usa a autoridade que eu te dei. Usa a autoridade que eu te dei. Você é tão rico e rica. Desfruta. Sem medo. Está pago. Você já está dentro. Desfruta. Come do novilho. Quer comer 10, come os 10. Desfruta em santidade. Desfruta. Aproveita o acesso. Se posicione. Eu te dei autoridade. Você está sentado. Efésios 2:6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus foi ressuscitado e posto à direita do Pai, coroado de glória. E aqui diz: e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós estamos assentados, reinando com Cristo. Ai, mas essa minha carne não deixa, pastor. Pois então, começa a governar ela. Diz para sua carne: você não governa mais agora. A partir de agora eu vou te governar. A partir de agora, eu lembro do irmão ali por conta da corrida, bicicleta, não é? Teve uma virada de chave na minha vida nessa área. Eu estou 10 quilos mais leve. E a virada foi: corpo, você não vai deixar de se exercitar mais. A partir de agora, você vai se exercitar. Porque você tem que viver mais para proclamar mais. A partir de agora eu assumo o governo sobre o meu corpo para que ele faça exercícios. Eu assumo. Eu não vou mais fazer o que a minha alma quer que eu faça. Eu vou fazer o que o Espírito diz que eu faça, o que a palavra de Deus diz que eu faço. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha que interessante. Jesus foi insensível? Não. Ele falou: as aflições vão te levar a ficar desanimado, mas você governa as suas emoções. Eu vou ter bom ânimo nas aflições. O irmão passou, testemunhou aqui. A luta, confia, não confia, é a luta para governar as emoções. Em meio às tribulações, em meio às aflições, em meio às perdas, eu não vou me deixar dominar por nada. Eu vou governar porque eu tenho um propósito a atingir. O que guiava Jesus era o propósito. Eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. A minha alma, ela está profundamente triste até a morte, mas eu vou para a cruz. Domínio sobre as emoções. Filho pródigo era um desgovernado. Não dominava, não governava seu próprio corpo. Gastou tudo. O primogênito obedecia. Ele governava. Ele dominava. Eu vou fazer tudo o que meu pai disser para fazer.
Não entendia a graça, mas fazia tudo. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós podemos desfrutar da presença dele. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E que o Espírito Santo de Deus foi te guiando ao longo dessa mensagem. Que você pudesse agora começar a orar ao Senhor. Existe um acesso que nos foi concedido. E nós estamos dentro do reino. Jesus, quando chegou, disse: é chegado o reino dos céus. E Ele nos abriu o caminho. Ele pagou o preço e nos colocou dentro do seu reino, dentro do seu reino de amor, dentro do seu reino de graça. A misericórdia foi renovada hoje de novo. Não é porque somos ou deixamos de ser dignos, mas é porque quem somos. Não é pelo que sentimos, é porque quem somos, é pela identidade que nós temos. É porque nós somos filhos. Nós desfrutamos do Espírito Santo em nós. Não é por causa do que fazemos ou deixamos de fazer, mas é por causa do sangue que purificou, que tornou limpo. E agora o Espírito é santo, santo, santo. E Ele vem, e Ele habita em nós, e Ele nos enche, e Ele nos dá poder, e Ele nos dá autoridade. Labaredas de fogo, cheios de autoridade. Existe um anel no seu dedo, anel de autoridade. Você pode ficar de pé e adorar pela autoridade que te foi dada, pela roupa, pelas sandálias. A vida de escravo acabou. A vida de escravo acabou. Eu posso me posicionar neste mundo, no reino. Somos filhos, somos filhas. Fomos convidados à mesa do banquete. Ele vem, nos levará para cearmos com Ele. Posicione-se. Posicione-se. Aleluia. O que eu poderia te dar além da canção de amor, ó Deus? Te entrego o que sou em oferta de amor. Salvaste minha vida da morte e me deste o perdão por misericórdia que nunca tem fim. Amaste a mim. Eu daria as riquezas, trocaria meus desejos, renderia minha vida a ti, meu Senhor, meu Salvador.